O sol ainda mal havia rompido o horizonte quando a pequena cidade de São Domingos foi despertada por rumores estranhos. Todos comentavam sobre a visita inesperada que chegaria à fazenda do Sr. Augusto, um homem solitário, de meia idade, conhecido por sua seriedade e trabalho incansável. Augusto vivia isolado em suas terras, cuidando de gado, plantações e enfrentando as dificuldades de ser ao mesmo tempo patrão e trabalhador. Viúvo há muitos anos, nunca mais se abriu ao amor, e por isso o chamavam de o fazendeiro de pedra. Naquele dia, no entanto, 2 carros pararam em frente ao portão de sua propriedade. De dentro deles, desceram 2 homens de aparência austera, acompanhados de 2 jovens que pareciam confusas, como se não tivessem ideia do que aconteceria. Os homens, sem rodeios, explicaram ao fazendeiro que aquelas jovens estavam sob sua responsabilidade a partir daquele momento. Mas havia uma condição absurda. Ele só poderia escolher uma delas para permanecer na fazenda. A outra seria levada embora, sem direito de contestação. Augusto, homem de princípios, franziu o senho diante da proposta. Não gostava de imposições, muito menos quando envolviam pessoas. Ainda assim, ficou paralisado ao olhar para aquelas jovens. Mariana, de cabelos longos e olhar firme, parecia carregar nos olhos a experiência de alguém que já tinha enfrentado a vida de frente. Ao seu lado, Clara, de feições delicadas e sorriso tímido, trazia uma doçura que contrastava com toda a estranheza da situação. Nenhuma das duas merecia ser tratada como objeto de barganha. O fazendeiro pediu explicações. Os homens, frios, disseram que era um acordo feito por famílias que não viam mais perspectivas para as moças em suas casas. Alegavam que Augusto, sendo um homem de posses, poderia dar a elas um futuro melhor. No entanto, reforçaram que não havia tempo para discussões. Ele teria que escolher. Augusto olhou fixamente para eles, indignado, mas percebeu no rosto das jovens o medo de serem rejeitadas e tratadas como peso inútil. Aquilo lhe apertou o coração. Ele pediu que ambas entrassem na casa para conversarem. Enquanto os homens esperavam do lado de fora, Augusto serviu café e tentou entender quem eram de verdade. Mariana contou que havia perdido os pais cedo e fora criada por um tio severo, que a tratava como mão de obra barata. Clara, por sua vez, tinha a mãe doente e fora praticamente entregue contra a vontade dela. Cada palavra revelava não apenas suas dores, mas também a injustiça de suas trajetórias. Augusto, que sempre prezara a honestidade, sentiu uma revolta silenciosa crescer em seu peito. Ainda assim, a pressão era grande. Os homens batiam os pés do lado de fora, lembrando que o prazo para a escolha estava se esgotando. Mariana e Clara trocavam olhares aflitos, como se pedissem silenciosamente para não serem separadas, apesar de mal se conhecerem. O fazendeiro, dividido, caminhava de um lado para outro pela sala. Sabia que qualquer decisão mudaria o destino de ambas, e também o dele. Por mais que tentasse racionalizar, o coração lhe dizia que não poderia simplesmente descartar uma vida como quem descarta uma semente ruim. Foi então que Augusto tomou uma decisão inesperada. Abriu a porta, olhou nos olhos dos homens e disse que não escolheria. Se aquelas jovens estavam sob sua responsabilidade, ambas ficariam. Não aceitaria imposições de quem não respeitava a dignidade das pessoas. Os homens, surpresos, tentaram protestar, mas Augusto não recuou. Com a voz firme, declarou que em suas terras ninguém seria tratado como mercadoria. A tensão cresceu, mas a postura do fazendeiro os fez recuar. Resmungando, se retiraram, deixando Mariana e Clara para trás. Quando os carros desapareceram na poeira da estrada, um silêncio tomou conta da fazenda. Augusto se virou para as jovens que o observavam com um misto de gratidão e medo do futuro. Ele respirou fundo e disse apenas: "Aqui vocês não vão ser obrigadas a nada. Se quiserem ficar, terão um lar.
Se preferirem ir embora, eu mesmo as levarei até onde desejarem. Mariana e Clara se entreolharam, ainda abaladas, mas decidiram ficar, ao menos por enquanto. E foi assim que começou uma convivência inesperada, marcada por desafios, descobertas e sentimentos que ninguém poderia prever. Os primeiros dias foram de silêncio e estranhamento. A casa grande da fazenda, antes marcada apenas pelos passos pesados de Augusto, ganhou vozes femininas. Mariana logo se mostrou disposta a ajudar nos afazeres, acostumada a lidar com trabalhos pesados. Lavava, cozinhava, ajudava na horta e até se ofereceu para cuidar dos bezerros recém-nascidos. Clara, por outro lado, era mais delicada, mas encontrava formas de contribuir. Gostava de costurar, bordar e trazer pequenos detalhes que tornavam o ambiente mais aconchegante. Augusto, que sempre vivera em solidão, observava em silêncio. Cada gesto delas trazia à tona lembranças da esposa falecida, mas também provocava nele um desconforto. Não queria que pensassem que estavam ali como substitutas. Sentia-se responsável, como se fosse um guardião inesperado, e isso lhe pesava. À noite, costumava se sentar na varanda, observando a lua refletida no lago, tentando entender por que o destino havia colocado aquelas jovens em seu caminho. Com o passar das semanas, as tensões começaram a surgir. Mariana tinha um temperamento forte e não aceitava ordens facilmente. Muitas vezes confrontava Augusto sobre como ele administrava a fazenda. Clara, ao contrário, era calma, mas por vezes se magoava com a frieza do fazendeiro, que não demonstrava abertamente gratidão. As duas jovens também começaram a competir de maneira silenciosa, embora nenhuma tivesse coragem de admitir. Um episódio marcou essa fase inicial. Certa manhã, uma tempestade forte ameaçou derrubar parte do curral. Augusto correu para proteger os animais e, sem que ele pedisse, Mariana se lançou na chuva para ajudá-lo, segurando tábuas e enfrentando a ventania. Clara, embora assustada, preparou água quente e roupas secas para quando voltassem. Ao final, encharcados, Augusto olhou para as duas e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com sinceridade. Aquele gesto simples fez as jovens perceberem que estavam conquistando espaço em seu coração, cada uma à sua maneira. Mesmo assim, o peso da escolha inicial nunca deixou de pairar. Os vizinhos, curiosos e maldosos, começaram a espalhar boatos. Diziam que Augusto vivia com duas mulheres e que em breve teria que se decidir entre uma delas. As más línguas faziam questão de aumentar as histórias, insinuando que havia disputas e segredos. Mariana, orgulhosa, ignorava os comentários. Clara, mais sensível, chorava escondida quando ouvia certas insinuações. Augusto, ao tomar conhecimento, ficou furioso. Reuniu seus empregados e deixou claro que não permitiria falta de respeito. Ainda assim, sentia que a pressão externa só aumentaria. O tempo passou e aquela estranha convivência começou a criar raízes. Mariana, com sua força, se tornou quase uma parceira de trabalho no campo. Clara, com sua ternura, trouxe de volta um calor humano à casa. Augusto, dividido entre gratidão e sentimentos que não ousava admitir, percebeu que começava a se apegar. Mas a vida no sertão nunca permitia a paz por muito tempo. Logo, algo aconteceria para colocar em prova não apenas a união deles, mas também os verdadeiros sentimentos escondidos em cada coração. Os meses foram passando e a fazenda parecia se transformar com a presença de Mariana e Clara. O silêncio pesado que antes reinava foi substituído por vozes, risadas ocasionais e até pequenas discussões que davam àquele lugar um ar de lar. Augusto, mesmo sem admitir, já não conseguia imaginar suas manhãs sem ouvir Mariana chamando para conferir a horta ou Clara perguntando se precisava de mais café. Ainda assim, o fazendeiro carregava no peito um conflito interno.
Ele sabia que a vida tinha lhe imposto um peso quando os homens deixaram aquelas jovens em sua porta. Não se tratava apenas de abrigá-las. A cidade inteira o observava, esperando para ver o desfecho daquela história. E embora jamais tivesse prometido nada a ninguém, Augusto sentia que mais cedo ou mais tarde teria que tomar uma decisão sobre o que significavam em sua vida. Certa tarde, após um dia exaustivo no campo, ele encontrou Clara na cozinha, cantarolando baixinho enquanto costurava um pano de prato. O ambiente, iluminado pela luz dourada do entardecer, lhe pareceu tão acolhedor que seu coração se apertou. Clara ergueu os olhos, corou ao vê-lo parado na porta e ofereceu-lhe um sorriso tímido. Aquele gesto simples mexeu profundamente com ele. Por outro lado, Mariana não passava despercebida. Forte, destemida e sem medo de dizer o que pensava, ela o acompanhava em tarefas pesadas que antes realizava sozinho. Certa vez, quando um bezerro ficou preso na cerca, foi Mariana quem correu ao lado de Augusto e juntos conseguiram salvar o animal. Ele a olhou, ofegante, e viu no brilho de seus olhos a mesma determinação que sempre guiara sua própria vida. Esse contraste começou a dividi-lo. Em Clara, via a ternura que suavizava sua solidão. Em Mariana, via a força que poderia caminhar ao seu lado nos dias de luta. Era como se tivesse diante de si duas partes de um mesmo sonho, o aconchego de um lar e a parceria de jornada. Mas nem tudo era harmonia. Os boatos na cidade cresceram a ponto de incomodar. Alguns homens maldosos começaram a rondar a fazenda, fazendo comentários sobre as jovens. Uma noite, Augusto precisou expulsar 2 deles, que ousaram gritar provocações do lado de fora. Ele voltou para dentro furioso, mas ao ver Clara assustada e Mariana cerrando os punhos de raiva, sentiu-se ainda mais pressionado. No meio desse turbilhão, uma visita inesperada chegou. Dona Eulália, uma das vizinhas mais antigas, apareceu carregando uma cesta de pães. Sem rodeios, disse: Augusto, homem, você precisa se decidir. Não pode manter essas moças assim, cada uma esperando algo de você. O povo não vai perdoar. Ele respirou fundo e respondeu com firmeza: Dona Eulália, aqui ninguém está esperando nada de mim. Eu dei a elas o direito de escolher ficar. Não devo satisfação da minha casa a quem vive de mexerico. A vizinha balançou a cabeça, mas antes de sair, deixou uma frase que ecoou em sua mente. Coração de homem solitário não aguenta tanto tempo dividido, Augusto. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que olhar para dentro de si. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. O som do vento batendo nas janelas parecia repetir as palavras da vizinha. Sentado à mesa, com uma lamparina acesa, passou horas refletindo sobre sua vida, sua solidão e o que sentia por aquelas jovens. Era impossível negar. Estava se apegando. Mas a ideia de escolher entre elas lhe parecia cruel, como se fosse trair não apenas uma, mas também seus próprios princípios. Enquanto Augusto lutava com seus dilemas, Mariana e Clara, em silêncio, também travavam batalhas internas. Cada uma, à sua maneira, havia começado a nutrir sentimentos pelo fazendeiro. Mariana se via admirando sua coragem e integridade. Clara, por sua vez, sonhava em lhe dar um lar aquecido de amor e filhos. Nenhuma delas tinha coragem de falar, mas o olhar de ambas o seguia em cada gesto, cada palavra, cada sorriso raro que escapava. O destino, no entanto, não deixaria que esse triângulo silencioso durasse muito tempo. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, trazendo à tona verdades que mudariam para sempre a vida na fazenda e obrigariam Augusto a enfrentar o que vinha tentando evitar. O mês de junho trouxe consigo noites frias e dias cheios de trabalho no campo. Augusto, Mariana e Clara já haviam encontrado certa rotina, ainda que carregada de silêncios que escondiam sentimentos não ditos. Cada olhar trocado parecia trazer perguntas que ninguém tinha coragem de verbalizar.
Foi em uma manhã gelada que a vida os surpreendeu. Um tropeiro chegou à fazenda trazendo uma carta. Augusto, curioso, abriu o envelope e ficou sério ao ler as palavras. A mensagem vinha de um parente distante de Mariana, o tio que a criara. Ele exigia que ela voltasse para casa, alegando que a presença dela na fazenda estava manchando o nome da família. Mariana, ao ouvir, sentiu o sangue ferver. Aquilo era apenas mais uma tentativa de controle. "Não volto", disse ela com firmeza. "Não vou ser mais tratada como peso, como objeto de troca. Aqui encontrei respeito." Augusto, em silêncio, apoiou sua decisão, mas sabia que o assunto não terminaria ali. O tio de Mariana era conhecido por sua arrogância e em pouco tempo a notícia se espalharia. Enquanto isso, Clara enfrentava uma luta própria. A saúde de sua mãe piorava a cada dia e cartas enviadas por vizinhos confirmavam o estado delicado da mulher. Clara chorava baixinho todas as noites, temendo não estar ao lado da mãe nos últimos momentos. Augusto a encontrou certa vez na varanda, com os olhos vermelhos. Sem dizer nada, apenas a envolveu em um abraço forte. Foi a primeira vez que Clara se permitiu chorar nos braços dele. Essa proximidade não passou despercebida a Mariana. Embora tentasse esconder, sentiu um aperto no peito ao ver a cena. Sabia que Clara e Augusto compartilhavam uma ternura que ela, com seu jeito forte, talvez nunca conseguisse oferecer. Ainda assim, não se permitiu recuar. Continuava mostrando sua presença no campo, provando que podia ser companheira em todas as batalhas. As tensões aumentaram quando, em uma feira da cidade, Augusto precisou levar as duas consigo. Os olhares maldosos não tardaram. Algumas mulheres cochichavam, homens zombavam, e um grupo até fez piadas cruéis sobre quem seria a escolhida. Mariana reagiu de imediato, enfrentando-os com palavras afiadas. Clara, constrangida, abaixou a cabeça. Augusto interveio com firmeza, mas a situação o deixou abalado. De volta à fazenda, ele reuniu as duas e, pela primeira vez, falou com o coração. "Eu não trouxe vocês para cá para passarem vergonha. Sei o que dizem na cidade, sei o peso que isso traz. Mas não vou permitir que nenhum de vocês seja tratada como moeda de troca. Se ficarem aqui é porque querem, e se um dia decidirem ir embora, eu mesmo as levarei." Mariana o olhou com determinação. "Eu não vou embora. Esta é a minha vida agora." Clara, entre lágrimas, assentiu. "Eu também não. A fazenda já é meu lar." Essas palavras, embora reconfortantes, só aumentaram o dilema de Augusto. Era impossível negar que ambas haviam conquistado um espaço profundo em sua vida. Às vezes, quando se sentava sozinho à noite, sentia o coração dividido. Imaginava Mariana ao seu lado no campo, lutando contra a terra, e Clara dentro de casa, trazendo calor humano e esperança de filhos correndo pelos corredores. Como escolher entre força e ternura, entre paixão e doçura? Mas o destino não tardaria a empurrá-los para uma decisão. Certa tarde, enquanto trabalhavam, um grupo de homens armados chegou à fazenda. Entre eles estava o tio de Mariana, exigindo que ela fosse entregue imediatamente. Disse que Augusto não tinha direito de mantê-la ali e que a honra da família estava em jogo. Augusto, de pé, com o chapéu na mão e o olhar firme, respondeu: "A honra da família de ninguém se mede assim. Mariana é livre. Se ela quiser ir, vai, mas não será forçada." Mariana, com os olhos brilhando de coragem, deu um passo à frente e disse: "Eu fico. Aqui encontrei meu lugar." O tio se enfureceu, ameaçou, mas diante da firmeza de Augusto e da coragem da sobrinha, recuou, não sem antes lançar palavras venenosas que ecoaram. "Essa história ainda vai custar caro, fazendeiro." A partida dos homens deixou um peso no ar. Clara correu a abraçar Mariana, que, apesar da fachada forte, tremia por dentro. Augusto, mais uma vez, viu diante de si a sombra de um conflito que não escolhera, mas que inevitavelmente moldaria seu futuro.
Naquela noite, ao ver as duas jovens dormindo sob o mesmo teto, protegidas por sua decisão, ele finalmente admitiu a si mesmo: já não era um homem sozinho. E essa constatação, embora doce, trazia também o peso de um futuro incerto. A confissão de Augusto naquela noite, ainda que simples, mudou a atmosfera dentro da fazenda. Mariana e Clara, pela primeira vez, sentiram que ele havia deixado cair a armadura de homem rígido. Suas palavras mostraram não apenas preocupação, mas também afeto. Mesmo assim, o silêncio que se seguiu foi denso. Cada uma delas carregava em si a esperança secreta de que, em algum momento, ele faria uma escolha. E temiam igualmente o peso desse dia. Os dias seguintes foram intensos. O trabalho no campo aumentava com a proximidade da colheita, e Augusto contava com a ajuda das duas. Mariana, incansável, caminhava ao lado dele sob o sol escaldante, como se fosse feita de ferro. Clara, em contrapartida, tornava a casa um refúgio para quando retornavam, preparando comida quente, limpando as roupas e trazendo o aconchego que os mantinha de pé. Mas foi em um entardecer chuvoso que algo inesperado aconteceu. Augusto havia ido verificar o rio que margeava suas terras, temendo que as águas fortes derrubassem parte da cerca. Mariana insistiu em acompanhá-lo, e juntos enfrentaram a lama e a correnteza. Em certo momento, Augusto escorregou, quase sendo levado pela água. Mariana, com reflexos rápidos, o segurou pelo braço e o puxou com toda a força. Ele caiu sobre ela e por segundos ficaram próximos demais, ofegantes, sentindo o coração bater descompassado. Houve um silêncio carregado de significados. Augusto se afastou rapidamente, pigarreando, e agradeceu. Mariana apenas assentiu, mas aquele instante ficou gravado no coração dos dois. Clara, que esperava ansiosa em casa, percebeu o clima diferente quando voltaram. Mariana evitava olhá-la, e Augusto parecia ainda mais fechado que o normal. As semanas seguintes foram marcadas por um jogo silencioso de emoções. Clara, talvez sentindo o distanciamento, buscava se aproximar cada vez mais de Augusto com pequenos gestos. Uma xícara de café deixada ao lado da cama, um bordado com suas iniciais, uma oração feita em voz baixa, pedindo proteção para ele. Augusto sentia o coração balançar, dividido entre a ternura de Clara e a intensidade de Mariana. Até que uma notícia abalou a todos. Um viajante trouxe a informação de que a mãe de Clara havia falecido. A jovem desabou em lágrimas, sentindo o peso da culpa por não estar ao lado dela. Augusto, ao vê-la tão fragilizada, não pensou duas vezes. Passou a noite inteira ao lado dela, segurando sua mão, consolando-a com palavras poucas, mas firmes. Pela manhã, Clara, exausta, adormeceu sobre o ombro dele. Mariana observou de longe, o coração dilacerado. Queria também ser acolhida, mas seu orgulho a impedia de demonstrar fraqueza. Em vez disso, atirava-se ao trabalho com mais afinco, como se quisesse provar a si mesma que não precisava de amparo. Augusto notava sua postura, mas estava tão envolvido no sofrimento de Clara que não encontrou meios de se aproximar de Mariana naquele momento. A fazenda, que antes parecia um lugar de harmonia crescente, agora estava tomada por uma tensão silenciosa. Clara se tornava mais próxima de Augusto a cada dia, e Mariana se afastava, escondendo em seu peito um turbilhão de sentimentos. Foi então que o destino interveio de forma brutal. Certo dia, enquanto Mariana cuidava da horta, ouviu gritos vindos do campo. Correu e encontrou Augusto caído, após ter sido atingido por um boi bravo que escapara do curral. O animal, furioso, investia contra ele. Sem pensar, Mariana correu e se colocou diante do bicho, gritando e agitando os braços. Conseguiu distrair o animal tempo suficiente para que outros peões viessem em socorro. Augusto, ferido, foi levado para dentro de casa.
Clara chorava desesperada, cuidando de suas feridas, enquanto Mariana, suja de terra e sangue, observava à distância, com o peito em chamas. Naquele instante, ficou claro para todos que a vida de Augusto dependia não apenas dos cuidados de Clara, mas também da coragem de Mariana. Ele, ainda atordoado pela dor, olhou para as duas e finalmente percebeu: sua existência jamais seria a mesma sem elas. Augusto passou semanas se recuperando do acidente. As costelas quebradas e os hematomas pelo corpo o mantiveram preso à cama, dependendo dos cuidados das duas jovens. Clara, com sua paciência e delicadeza, estava ao lado dele todos os dias, preparando chás, limpando feridas, ajeitando os travesseiros. Mariana, embora mais dura no jeito, cuidava das tarefas pesadas e mantinha a fazenda funcionando, garantindo que nada faltasse. A convivência naquele período intensificou ainda mais as tensões. Clara parecia se aproximar emocionalmente de Augusto, aproveitando os momentos em que ficavam a sós. Sussurrava palavras de conforto, segurava sua mão e, em alguns instantes, parecia sonhar com um futuro ao lado dele. Mariana, por sua vez, mostrava o quanto era indispensável para a fazenda, ainda que fizesse isso em silêncio, sem pedir reconhecimento. Houve um momento marcante numa madrugada chuvosa. Augusto, com dores, acordou e encontrou Mariana sentada na sala, exausta, mas de vigília, caso ele precisasse. Ao perceber que ele estava acordado, ela tentou disfarçar. Só estava descansando os olhos, mas ele sabia que ela havia passado a noite ali para garantir sua segurança. Esse gesto ficou guardado em seu coração. À medida que sua saúde melhorava, Augusto começou a refletir mais profundamente sobre tudo. Não podia negar que se sentia dividido, mas ao mesmo tempo percebia que ambas, de formas diferentes, já eram parte de sua vida. Mariana era sua força e sua coragem. Clara, sua ternura e esperança de um lar cheio de calor. No entanto, a cidade não deixava que a vida seguisse em paz. Boatos cresciam, dizendo que Augusto estava se aproveitando das jovens, que mantinha as duas para satisfazer seus caprichos. Alguns homens até comentavam em voz alta nas feiras, zombando da situação. Um deles, mais ousado, chegou a insinuar que Clara deveria procurar um rapaz mais jovem e que Mariana era forte demais para viver sob a sombra de um homem. A notícia dessas provocações chegou à fazenda e Augusto ficou furioso. Reuniu Mariana e Clara e declarou: "Não vou mais permitir que falem assim de vocês. Se for preciso, enfrentarei a cidade inteira." Mariana respondeu de imediato: "Eu não ligo para o que dizem. Sei quem sou." Clara, porém, chorou baixinho. Aquilo a feria de forma profunda, pois sempre sonhara em ser respeitada como mulher de família, como esposa e mãe. Esse contraste se tornou ainda mais evidente quando, numa tarde, Augusto voltou a caminhar pelo campo, ainda apoiado em um cajado. Mariana estava ao seu lado, ajudando-o a subir uma colina, enquanto Clara observava de longe com uma mistura de ciúme e medo de perdê-lo. Foi nesse cenário de sentimentos à flor da pele que aconteceu algo inesperado. Uma criança apareceu perdida na estrada de terra que cortava as terras da fazenda. Era um menino pequeno, maltrapilho, com os pés descalços e o olhar assustado. Ao ser encontrado, disse que havia fugido porque os pais o maltratavam. Augusto o acolheu de imediato, mandando preparar comida e um quarto improvisado. Clara cuidou dele como se fosse seu próprio filho, cantando-lhe para dormir. Mariana, apesar do jeito mais áspero, lhe ensinou a lidar com os animais, mostrando paciência. O menino, em poucos dias, já chamava as duas de mães e corria pelo pátio atrás de Augusto, como se tivesse encontrado finalmente uma família. A presença daquela criança mexeu profundamente com todos. Augusto sentiu o coração se abrir de uma maneira que não experimentava desde a morte de sua esposa.
Ver Mariana e Clara cuidando do menino despertou nele a imagem de um futuro que até então parecia impossível. Uma casa cheia de vida, com filhos correndo pelos corredores. Mas esse sonho trouxe de volta o peso de sua decisão. Era impossível negar que, em seu íntimo, já amava as duas de formas diferentes. E sabia que, cedo ou tarde, teria que escolher um caminho, não apenas por ele, mas pelo bem de Mariana, de Clara e até daquela criança que agora olhava para eles como porto seguro. A recuperação de Augusto avançava devagar, mas cada dia trazia um pouco mais de esperança. Ele se levantava com esforço, caminhava apoiado em Mariana ou Clara e aos poucos retomava o contato com a terra que tanto amava. O acidente, no entanto, havia deixado cicatrizes mais profundas do que as visíveis. Em seu íntimo, ele sabia que a vida lhe dera uma segunda chance, e essa segunda chance o obrigava a olhar para dentro de si e encarar aquilo que vinha adiando. Seus sentimentos. Mariana, desde o dia em que enfrentara o boi bravo, se tornara uma figura ainda mais forte diante de todos. Os peões comentavam sua coragem, chamando-a de mulher de fibra. Ela, no entanto, não buscava reconhecimento. A única coisa que desejava era a atenção de Augusto, mas se mantinha distante, evitando demonstrar o quanto aquela luta interna a consumia. Clara, por sua vez, se afundava cada vez mais nos cuidados com o fazendeiro. Preparava sopas, cuidava de suas roupas, cantava baixinho quando ele estava deitado e se esforçava para ser o alicerce emocional que ele precisava. Em alguns momentos, quando Augusto deixava escapar um sorriso tímido ao receber um gesto dela, Clara sentia o coração aquecer como nunca antes. O menino que haviam acolhido na estrada também transformava os dias. Chamava Augusto de pai, sem pensar duas vezes, e corria para os braços dele sempre que o via. Mariana o ensinava a montar em um cavalo manso, enquanto Clara o punha para dormir com histórias simples e carinhosas. A criança se tornara, sem que percebessem, o elo entre eles, preenchendo a casa com risadas e trazendo à tona a ideia de família que parecia impossível tempos atrás, mas nem tudo era alegria. O tio de Mariana, inconformado, voltou a ameaçar a fazenda. Espalhava pela cidade que buscaria meios legais para retirá-la de lá, acusando Augusto de tê-la raptado. Alguns acreditavam. Outros duvidavam, mas os comentários chegavam como veneno aos ouvidos da jovem. Certa noite, ela desabafou. Augusto, se eu for embora, talvez tudo se resolva. Ele, com voz firme, respondeu, Mariana, não fale isso. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. Não vou permitir que tirem você do seu lugar. Clara, ouvindo a conversa, sentiu uma pontada de medo. E se, no fundo, Augusto já tivesse feito sua escolha, mesmo sem dizer em voz alta? A tensão se agravou quando uma grande seca atingiu a região. O gado sofria, as plantações murchavam e os dias eram de trabalho árduo para manter a fazenda de pé. Augusto, ainda debilitado, fazia o possível para ajudar, mas foi Mariana quem assumiu a linha de frente nos campos, enquanto Clara mantinha a casa abastecida com o pouco que restava. A luta pela sobrevivência uniu os três, mas também intensificou as emoções. Numa noite especialmente difícil, quando parecia que a chuva nunca mais viria, Augusto se reuniu com as duas na varanda. O menino dormia, exausto, depois de chorar com fome. O fazendeiro olhou para Mariana e Clara, uma de cada lado, e finalmente deixou cair o peso do silêncio que carregava. Eu não consigo mais viver dividido. Amo a força de uma, amo a doçura da outra. Vocês duas mudaram minha vida. Eu tentei negar, tentei ser apenas o protetor, mas já não posso esconder. Meu coração não é mais o mesmo. Mariana abaixou a cabeça, emocionada, e Clara deixou as lágrimas escorrerem. Era a primeira vez que Augusto expunha em palavras aquilo que todos já sabiam no fundo.
O vento quente daquela noite parecia carregar promessas. A seca ainda castigava a terra, o futuro ainda era incerto. Mas naquele instante algo mudou para sempre. A vida os obrigaria em breve a tomar decisões duras, mas já não havia como negar. O destino dos três estava entrelaçado, e nenhum deles sairia daquela história do mesmo jeito que entrou. A seca se estendeu por semanas, transformando o solo da fazenda em pó, e os dias em um fardo quase insuportável. Os animais sofriam, e o pequeno rio que cortava as terras se reduzia a um fio d'água. Augusto, Mariana e Clara lutavam diariamente, mas a fome e o cansaço já se faziam sentir. O menino, apesar de sua energia infantil, também enfraquecia, e isso partia o coração dos três. Foi nesse cenário de dificuldades que a união deles se fortaleceu. Mariana, incansável, passava horas debaixo do sol, improvisando maneiras de preservar as plantações. Clara, mesmo abatida, não deixava faltar alimento quente para quem chegasse à mesa, ainda que fosse apenas um caldo ralo. Augusto, mesmo debilitado, se arrastava pelos campos, teimoso, recusando-se a se render. Numa madrugada, quando parecia que as forças chegavam ao fim, uma chuva inesperada caiu. Grossas gotas bateram no telhado e o som ecoou como música em toda a casa. Mariana correu para o terreiro, erguendo os braços em êxtase. Clara caiu de joelhos, agradecendo em lágrimas. Augusto, do alpendre, sentiu os olhos marejarem e o menino, rindo, correu para brincar sob a água. Foi um momento de libertação, como se a própria natureza tivesse respondido às suas orações silenciosas. Os dias seguintes trouxeram alívio, mas também novas responsabilidades. Com a água, a fazenda voltou a respirar, e os três mergulharam no trabalho de recuperação. Nesse processo, os sentimentos entre eles ficaram ainda mais evidentes. Mariana e Augusto se aproximaram mais no campo, partilhando olhares silenciosos, que diziam muito mais do que palavras. Clara, por outro lado, consolidava seu espaço no coração dele nas noites tranquilas, quando o menino dormia e ela se sentava ao lado do fazendeiro, costurando ou apenas conversando. O dilema, contudo, não podia mais ser adiado. Augusto sabia que não poderia prolongar indefinidamente aquela situação. Uma tarde, sentado no banco da varanda, chamou as duas. Seu rosto estava sério, como raramente se via. Preciso ser honesto. O povo fala, o peso aumenta, e eu não posso mais fingir que não há uma escolha a ser feita. Não é justo com vocês. Mariana cruzou os braços, tentando esconder o coração acelerado. Clara abaixou os olhos, lágrimas silenciosas se formando. O menino, inocente, brincava no quintal, alheio ao drama adulto que se desenrolava. Eu aprendi a amar vocês duas, continuou Augusto. Mas sei que não posso arrastar essa história para sempre. Mariana, firme, foi a primeira a falar. Se tiver que escolher, escolha pelo coração, não pelo que os outros querem. Clara apenas sussurrou. Eu só quero ser amada de verdade. Aquela noite foi a mais longa de todas. Augusto caminhou pelo campo até altas horas, olhando as estrelas e pedindo em silêncio uma resposta. Não queria ferir nenhuma das duas, mas sabia que qualquer decisão teria esse efeito. No dia seguinte, antes que pudesse reunir coragem para falar, foi surpreendido por uma visita inesperada. O juiz da cidade, acompanhado de alguns homens, chegou com documentos em mãos. O tio de Mariana havia movido uma ação, alegando que ela estava sendo mantida contra a vontade. Exigia que fosse levada imediatamente. O clima ficou pesado. Mariana se ergueu, altiva, e disse diante de todos: Eu não vou a lugar nenhum, esta é minha vida, e ninguém mais manda nela. O juiz hesitou, pois via firmeza na voz dela, mas os papéis davam força à exigência.
Augusto, tomado por uma coragem que poucos tinham visto, se colocou diante de Mariana e encarou os homens. Aqui ninguém leva ninguém à força. Se quiserem, vão ter que passar por cima de mim. A tensão quase virou confronto, mas o juiz, temendo que a situação escapasse do controle, recuou, prometendo voltar com reforços. Ao partirem, Mariana olhou para Augusto com lágrimas contidas e disse: "Não sei o que seria de mim sem você." Clara, que presenciava tudo, sentiu o coração se despedaçar. Pela primeira vez, percebeu claramente que talvez o destino já tivesse escolhido por ela. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte e o menino dormia tranquilo, o silêncio da casa foi preenchido por pensamentos pesados. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara: o tempo da indecisão estava acabando, e em breve uma escolha definitiva mudaria para sempre o rumo de suas vidas. A madrugada chegou carregada de presságios. O vento batia nas janelas e Augusto mal conseguia pregar os olhos. O peso da decisão o sufocava, mas também havia a sombra da ameaça do juiz que poderia voltar a qualquer momento para tentar levar Mariana à força. Ele se levantou, foi até o quarto do menino e o observou dormir, sereno, agarrado ao pequeno cavalo de madeira que Clara havia esculpido para ele. Esse detalhe simples fez Augusto refletir. A família que haviam formado era real, independente das imposições do mundo. Na manhã seguinte, enquanto o sol dourava o campo molhado pela recente chuva, Augusto reuniu coragem. Chamou Mariana e Clara para a varanda, o coração batendo descompassado. As duas se entreolharam, cada uma carregando dentro de si a mistura de esperança e medo. "Eu não posso mais adiar", começou ele, a voz firme, mas com uma pontada de dor. "Vocês mudaram minha vida, deram sentido a uma casa que era só silêncio e solidão. Mas chegou a hora de ser justo." Mariana apertou os punhos, tentando se preparar para qualquer resposta. Clara respirou fundo, como se aquele momento fosse o último antes de mergulhar em águas profundas. "Eu amo vocês duas", continuou Augusto, "mas meu coração, quando penso no futuro, nas lutas e nos sonhos, me aponta um caminho só." Ele se virou para Mariana. O olhar dela brilhou com lágrimas, antes mesmo que as palavras fossem ditas. "Mariana, é com você que eu quero dividir essa vida. Foi ao seu lado que redescobri o valor da luta, a esperança e a coragem. Quero que fique comigo, se ainda quiser." Mariana levou as mãos ao rosto emocionada e desatou a chorar. Aproximou-se de Augusto e o abraçou com força, como se todo o medo que carregava tivesse se dissolvido ali. Clara, em silêncio, ficou imóvel por alguns segundos. As lágrimas escorriam, mas um sorriso doce se formou em seus lábios. Aproximou-se dos dois e, com uma voz trêmula, disse: "Eu já sabia, talvez não desde o início, mas o coração da gente pressente. Não guardo rancor, Augusto. Pelo contrário, agradeço cada dia que vivi aqui. Foi nessa fazenda que encontrei amor de verdade, ainda que não tenha sido o amor de homem e mulher." Ela se ajoelhou diante do menino, que havia surgido curioso, esfregando os olhos sonolentos, e o abraçou com ternura. "Você sempre será meu pequeno tesouro. Nunca vou deixar de ser parte da sua vida, ainda que de outro jeito." Augusto, emocionado, tentou falar algo, mas Clara o interrompeu. "Não peça perdão. Eu não perdi, Augusto. Eu ganhei uma nova família, e vocês também. A decisão que poderia ter dividido todos, surpreendentemente, trouxe união." Clara decidiu continuar na fazenda, mas em um espaço diferente, ajudando nos afazeres e sendo como uma segunda mãe para o menino. O povo da cidade, ao saber da escolha, esperava conflitos, mas se surpreendeu ao ver a harmonia que dali nasceu. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Dias depois, o juiz retornou, acompanhado de guardas, para cumprir a ordem de levar Mariana de volta. Augusto, já decidido, não se acovardou.
Reuniu vizinhos, trabalhadores e até Clara, que se colocou ao lado deles com firmeza. O terreiro da fazenda se encheu de gente, todos unidos para defender a mulher que havia se tornado símbolo de coragem. Mariana deu um passo à frente, ergueu a voz diante do juiz e declarou: Eu não sou propriedade de ninguém. Eu escolho ficar onde meu coração está. Se quiserem me levar, terão que enfrentar a todos nós. O juiz, intimidado pelo número de pessoas e pela convicção nos olhos dela, recuou. Voltou para a cidade sem cumprir sua ordem, deixando claro que aquela batalha não estava totalmente encerrada. Mas, para Augusto e Mariana, aquele momento marcou o início de uma nova fase. Não eram mais apenas um casal, eram uma família unida contra qualquer adversidade. Naquela noite, sob o brilho das estrelas, Augusto segurou a mão de Mariana e sussurrou: Eu prometo que nunca mais vai enfrentar nada sozinha. Clara, observando de longe, sorriu em paz. O menino correu até eles rindo e se aninhou entre os dois, selando o destino daquela família que, mesmo formada em meio à dor e à incerteza, se tornara inquebrável. Mas todos sabiam que o desafio maior ainda estava por vir. O tio de Mariana não descansaria, e a luta pela liberdade definitiva estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram de expectativa e temor. Augusto sabia que o tio de Mariana não desistiria tão facilmente, mas também estava convicto de que não deixaria sua família ser destruída por interesses mesquinhos. A fazenda, que antes era símbolo de solidão, agora respirava vida, união e esperança. Clara, mesmo lidando com a dor da escolha, permanecia firme ao lado deles. Tornara-se não apenas o braço direito de Mariana nos afazeres, mas também um porto seguro para o menino, que havia como mãe de coração. O povo da cidade, antes desconfiado, começou a respeitar ainda mais aquela união improvável, admirando a força de um fazendeiro solitário que se tornara pai e marido por escolha do coração. Mas a ameaça voltou em um fim de tarde. O tio de Mariana apareceu, desta vez sem o juiz, mas acompanhado de homens armados, exigindo que ela fosse entregue. O terreiro se encheu de tensão. Os vizinhos e trabalhadores novamente se juntaram, e Augusto se pôs à frente da porta, firme como uma rocha. Aqui ninguém manda além de nós, disse ele, com voz que ecoou como trovão. Mariana não é propriedade sua, nem de ninguém. O tio riu com desdém, mas antes que pudesse ordenar um ataque, Mariana avançou e, diante de todos, encarou-o com firmeza. Eu não sou mais aquela moça que você acreditava controlar. Aqui eu encontrei minha liberdade, encontrei uma família, e é aqui que vou ficar. Os homens armados hesitaram, percebendo que enfrentavam não apenas Augusto e Mariana, mas uma comunidade inteira unida. O tio, enfurecido, acabou recuando. Saiu dali derrotado, amaldiçoando todos, mas sem coragem de prosseguir. Naquela noite, um silêncio de paz tomou conta da casa. Mariana chorou de alívio nos braços de Augusto e Clara, segurando a mão do menino, sorriu emocionada. O perigo havia passado e agora o futuro pertencia apenas a eles. Meses se passaram e a vida floresceu na fazenda. O menino cresceu saudável, aprendendo com Augusto as lições do campo e com Clara a ternura do cuidado. Mariana, por sua vez, transformou a casa em um lar acolhedor, repleto de vida e risos. Um dia, o choro de um bebê ecoou pelas paredes da casa. Mariana havia dado à luz uma menina de olhos brilhantes, que veio para selar de vez a união daquela família. Augusto segurou a filha nos braços com lágrimas de felicidade, enquanto o menino, curioso, prometia cuidar da irmãzinha para sempre. Clara, emocionada, ergueu a pequena e disse com doçura: Agora sim, esta casa está completa. Os anos trouxeram desafios, mas também bênçãos incontáveis. A fazenda prosperou, não apenas em riquezas, mas em amor. E Augusto, que um dia fora apenas um homem solitário, descobriu que sua maior fortuna não estava no campo,
mas nas pessoas que escolhera proteger e amar. No entardecer de um dia tranquilo, sentado na varanda com Mariana ao lado, Clara costurando e as crianças brincando no quintal, Augusto suspirou com o coração leve. Nunca imaginei que a solidão me traria um presente tão grande. Mariana apoiou a cabeça em seu ombro e respondeu: às vezes, o destino obriga a escolher, mas quando a escolha é feita com amor, ninguém perde, todos ganham. E assim, entre risos, lágrimas e o barulho da vida simples do campo, aquela família selou para sempre uma história de coragem, sacrifício e amor. Uma história que começou com imposição, mas terminou com liberdade, união e o milagre da vida renovada.